Então, pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como tá fazendo cartelinhas de adesivo. Aquelas que a gente envia como brinde ou envia junto com o planner, agenda, tá bom? Eu vou ensinar aqui no Silhouette Studio, que é onde eu faço as minhas cartelinhas. E para vocês vai ficar mais fácil de entender, porque o Silhouette Studio é mais acessível para todo mundo, porque ele é gratuito. Para estar ensinando aqui para vocês, eu vou estar usando imagens lá do Freepik. Eu fui lá no Freepik, o tema que eu escolhi foi gatinhos, então digitei cat. Geralmente eu coloco em inglês aqui no Freepik para ter mais opções. E aqui nos filtros, a única coisa que eu mexi foi aqui na parte da licença, para ver somente os arquivos que são gratuitos. Eu não vou conseguir fazer o download para mostrar para vocês aqui, mas é super simples, é só clicar, ele vai dar a opção de download, é só você fazer o download. Os gatinhos que eu escolhi foi esse aqui, ó, já na primeira página já aparece. Eu baixei eles aqui, ó. E ele vem assim, ó, vem na pasta zipada e eles vieram com a opção dos vetores, né, que você abre no Illustrator, ou com a imagem JPEG. Eu vou estar explicando aqui com a imagem JPEG, porque tem gente que não usa Illustrator, não sabe usar vetor. Então eu vou mostrar aqui com a imagem JPEG, essa imagem que é única, né? A única dica que eu dou é, se você não usa vetor, não sabe usar vetor, não tem programa para abrir vetor, sempre escolher imagens assim, ó, com fundo branco ou um fundo que seja de uma cor só, para lá no Silhouette Studio você conseguir rastrear com mais facilidade. Aqui no Silhouette Studio eu já estou com o meu arquivo aberto, o arquivo que a gente vai fazer a cartelinha, e eu estou fazendo numa folha A4, ou seja, vai dar para fazer duas cartelinhas A5 aqui. Quando eu faço, geralmente eu faço o mesmo tema, então eu faço de um lado, monto certinho e replico do outro lado, ou seja, eu copio e colo para o outro lado e tenho as duas cartelinhas montadas, é assim que eu faço. Mas se você quiser fazer uma cartelinha de um tema e no outro, do outro lado de outro tema, também dá certo. Eu vou mostrar da forma que eu faço, né? Que é duas cartelinhas iguais numa folha de A4. Eu vou pegar aqui a minha imagem dos gatinhos, vou jogar lá no Silhouette Studio, vou dar uma aumentadinha neles, vou aumentar mais um pouquinho. E vou vir aqui na minha ferramenta rastreio, ó, abrir janela de rastrear. E vou vir nessa opção aqui. Quando eu venho nessa opção, eu seleciono todos os gatinhos e mexo nessa opção aqui, ó, limiar. Quando eu observo que está todos os gatinhos selecionados, todos eles contornadinhos, sem faltar nada, eu acho que aquele bigode ali faltou. Deixa eu... Eu venho aqui em rastrear e destacar. Isso aqui é para quem não lida com vetor, então vai ter que ser a imagem sólida mesmo, de todos os gatinhos juntos. E aí você vai clicar aqui, ó, no fundo da imagem e dar um delete. Eu gosto de trazer os gatinhos aqui para fora. Ó, esse aqui ficou sem... tá bom, ficou bonitinho assim mesmo. Mas esse aqui, ó, ficou sem o bigodinho de fora, ó, tá vendo? Mas não ficou feio não, vou deixar assim mesmo. Mas para isso não acontecer, você lá no limiar tem que mexer certinho. Eu teria que deixar, acho que em 100% do limiar para não acontecer isso. E aí eu vou trazer os gatinhos todos para cá, ó. Para ver se não ficou parte nenhuma daquele fundo branco, ó. Então, ó, quando eu seleciono tudo aqui, ó, não tem parte nenhuma daquele fundo branco, ó. Então, só tá os gatinhos mesmo aqui no meu arquivo.
Feito isso, eu vou criar um retângulo no tamanho da minha folha. Então, vai ser 29,7 por 21. O meu estúdio já está em centímetros, tá? Vou centralizar lá meu retângulo, porque eu vou usar ele para colar o meu papel digital, o background, para ser o fundo da minha cartelinha de adesivo. E eu vou criar outro retângulo aqui no tamanho da folha A5 para eu poder saber exatamente aonde começa e aonde termina as duas cartelinhas. E aí eu vou centralizar aqui e jogar para o cantinho. Então eu sei que o meio da folha é aqui, então eu sei que uma cartelinha termina aqui e a outra começa aqui. Feito isso, eu vou posicionar os meus gatinhos. Eu vou fazer tudo de um lado para depois copiar e colar do outro. Eu vou posicionar os meus gatinhos aqui. Você pode simplesmente posicionar os gatinhos sem escrever nada. Ou vocês podem escrever aqui em cima, cartelinha pets, ou adesivo fofinho, qualquer coisa assim. Eu não costumo escrever nada não. Tem algumas cartelinhas minhas que eu escrevia o tema, mas eu achei que o espaço que eu escrevi em alguma coisa eu posso usar com mais desenhos, né, mais adesivos. E aí, para eu saber aonde eu posso estar colocando desenhos, né, aonde a área útil aqui da minha folha, eu vou vir aqui em cima, ferramentas de página, exibir uma imagem de impressão e vou vir aqui em arquivo, imprimir. Vou selecionar a impressora que eu uso para imprimir e vou dar um aplicar. Vou fechar aqui. E aí, automaticamente, já vai aparecer a minha margem de impressão. Então, eu tenho que observar que eu não posso botar nada passando dessa margem para fora. Então, eu tenho que colocar os gatinhos aqui para dentro. E aí, vocês posicionam os gatinhos de forma que eles não fiquem tão grudados uns nos outros. Eu acho que dá para colocar aqui. Tentar colocar de um jeito bonitinho, né? Que caiba todos eles, mas eles fiquem bonitinhos aqui. Prontinho. Posicionei todos os meus gatinhos aqui, ó. Dando um espaço entre todos eles, ó. Todos eles estão com espaço. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os gatinhos. E vou vir nessa ferramenta aqui, ó. Abrir janela de deslocamento. E vou vir deslocar. Essa aqui vai ser a minha margem de corte. Se você já tem a silhuete, você não precisa fazer esse deslocamento mais de uma vez. Mas se você não tem, você tem que duplicar esse deslocamento aqui para poder fazer o corte em outra máquina. Então, vocês vão vir aqui, ver se o deslocamento está todo certinho. Eu já vi ali que não está, porque tem essa pontinha aqui, ó. E nós não queremos esse corte aqui, né? No meio da gatinha. Então, a gente seleciona esse deslocamento. Vem aqui nessa ferramenta aqui, editar pontos. Seleciona esse ponto. Dá um delete. E aí fica tudo certinho. Eu acho que era só esse que estava com um pontinho a mais. E é isso. Aqui, ó, passou por um fio, mas passou. Então, tem uma distância aqui, ó, para a faca não cortar os dois juntos, né? Ficar um corte só para os dois adesivos.
Então aqui tá pronto. O que eu vou fazer? Se você tem o Silhouette Studio, você pula essa parte. Se você não tem, você vai selecionar todos eles, ó. Todas essas linhas. Só as linhas, tá? Não seleciona os gatinhos, não. Vai dar um Ctrl G. Depois que eu agrupo todas as minhas linhas de corte aqui, esse é um trabalho para quem vai cortar na Brother, né? Na Scancut. Por quê? Quando eu mando esse arquivo aqui para transformar em SVG, quando eu mando lá para o aplicativo da Brother, ele costuma vir preenchido. E isso acaba atrapalhando. Então eu faço dessa forma para lá no aplicativo da Brother eu não ter que mexer em nada. Apenas exportar em FCM. Mas se você quiser, não quiser ter esse trabalho aqui de duplicar a linha de corte, é só você lá no aplicativo da Brother tirar o fundo e deixar só a linha. E aí eu tô com as minhas linhas aqui agrupadas, selecionadas. Eu dou um Ctrl C, Ctrl F para estar duplicando essas linhas. E eu vou preencher essa linha, essa linha de corte. Vou deixar ela toda branquinha. E aí eu vou pegar e enviar para trás. E aí ele vai ficar por trás de todo mundo aqui, ó. Feito isso, já dupliquei a minha linha de corte, já colori a linha de corte que eu preciso para estar fazendo o fundo de cada adesivo. Eu vou vir aqui e pegar o papel digital, o background, e vou colocar nesse retângulo aqui que eu criei lá no início. E vou colar ele aqui, ó. Ele já vai ficar ajustado, porque quando eu trago uma imagem de fora para dentro de um objeto criado aqui no Silhouette, ele fica certinho dentro do objeto. Eu vou vir aqui, ó, com o meu botão direito do mouse e colocar enviar para trás. E aí vocês vão observar, ó, que o branquinho tá aqui, ó. E eu tenho todos os meus gatinhos certinho. E aí, se vocês forem fazer a cartelinha igual do outro lado, o que vocês vão fazer? Vai selecionar todo mundo aqui, ó. Tirar a seleção aqui do fundo. Então, com o Shift pressionado, eu aperto o fundo. E com o Shift pressionado novamente, eu aperto a linha que a gente criou aqui para separar uma cartelinha da outra. E vai ficar só eles selecionados aqui. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V. E aí é só colocar no outro lado, ó, de forma que ele fique dentro da margem de segurança da impressão e fora da outra cartelinha, né? Porque a gente tem aqui a linha dividindo. E aí tá pronta as duas cartelinhas. Tá vendo aqui, ó, que tá certinho. Poderia ficar mais um pouquinho afastado, mas eu vou deixar assim mesmo. Depois que a gente faz isso, a gente já pode vir aqui, ó, e salvar o projeto. Vou vir aqui, ó, salvar no disco rígido. E vou vir aqui, ó, cartela, adesivo, gatinhos. Dou um OK. E já salvou o projeto. E aí eu vou salvar a minha impressão agora. Para quem tem o Silhouette Studio, manda imprimir direto, né? Eu vou vir aqui, ó, Microsoft Print to PDF e vou dar um imprimir. E aí eu vou colocar aqui, ó, cartela, adesivo, gatinhos. Só vou tirar esse ponto estúdio aqui fora.
e vou dar um salvar. Vou esperar terminar de carregar. Carregou certinho. E aí eu vou vir aqui, ó, e começo a excluir todo mundo. Opa, excluir esse cara agora não. Mas, ó, eu vou selecionar os gatinhos tudo, ó. Excluir todo mundo. Sem movimentar nenhum objeto, tá? A gente só vai excluir todo mundo. Excluiu todo mundo, eu vou vir aqui, ó. Excluo esse aqui também. E excluo esse aqui também. E agora sim eu excluo o fundo. Por que eu não excluí o fundo antes? Para poder enxergar o contorno branco. E agora sim eu venho aqui e excluo o fundo. E aí eu só tenho as linhas de corte. Então eu vou vir aqui, ó. Salvar como, salvar no disco rígido. E aí eu coloco corte, cartela, adesivo, gatinhos. E dou um OK. Feito isso, esse passo a passo mais alongado é para quem não tem a silhuete. Para quem tem a silhuete, quando salvou lá a primeira vez já estava tudo certo. Para quem não tem a silhuete, tem outra máquina de corte, tem que fazer igual a mim, tem que fazer esse passo a passo todinho. Então a gente vai lá naquele site que a gente transforma os arquivos de corte Silhouette Studio em arquivo SVG. O site é esse aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o site, mas em outros vídeos aqui eu já mostrei ele. Vou vir aqui em escolher arquivo. Depois que eu coloco em escolher arquivo, eu vou vir aqui, ó, corte, cartela, adesivo, gatinhos, que é aquele arquivo que a gente criou só com as linhas de corte. Vou dar um abrir. Vou botar para converter. Vou abrir aqui, ó, o link. E vou salvar. E aí, geralmente, ele salva, ele já coloca o nome do arquivo que a gente importa aqui para ele. Então, eu vou deixar assim mesmo. E vou dar um salvar. Depois que a gente salva lá o nosso arquivo SVG, a gente vai vir aqui para o aplicativo da Brother. Se você usa outra máquina de corte, você tem que ver aí qual aplicativo você tem que usar. Ou se ele faz o corte já abrindo o arquivo SVG. E aqui no programa da Brother, eu vou aqui abrir esse SVG que a gente acabou de criar. Eu vou vir aqui, ó, corte, cartela, adesivo, gatinhos.svg e vou dar um abrir. E aí tá todo o meu arquivo de corte aqui, ó, certinho. Eu não mexo em nada aqui. Se fizer do jeito que eu mostrei para vocês, não precisa mexer em nada. Ó, que vai ser só as formas dos gatinhos mesmo que vai estar criada sem estar preenchido. Vou vir aqui em arquivo, exportar arquivo FCM. E aí eu vou exportar aqui, ó, corte, adesivo, cartela, gatinhos. E aí bota aqui, ó, scan. E dou um salvar. Aí agora eu tenho aqui o meu arquivo FCM. Você pode botar aí num pendrive ou jogar por cabo, né, para sua ScanCut. Ou por Wi-Fi, quem tem a ScanCut que funciona aí no Wi-Fi. Volto a dizer, quem tem a Silhouette, vocês param nessa parte aqui, ó, quando salva já o arquivo dos gatinhos. Eu vou deixar disponibilizado, tá, para vocês. Esse arquivo que eu acabei de criar aqui, de adesivo. Eu achei que ficou bem bonitinho. Esses gatinhos aqui são bem bonitinhos. Eu vou deixar aí para vocês. Eu vou deixar a pasta inteira. Eu vou deixar tudo isso aqui, tá? Para vocês verem o passo a passo. Eu vou deixar zipado essa pasta aqui aí na descrição para vocês estarem baixando.
Então agora a gente vai lá pro ateliê para estar fazendo o corte desses adesivos aqui. Então, bora lá pro ateliê. E aí, pessoal, já tô aqui com a minha impressão feita. Não são os mesmos desenhos que eu mostrei aí no computador, são os desenhos da minha coleção do Harry Potter. Mas o passo a passo que eu fiz aqui, o do Harry Potter e o do gatinho, são a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Inclusive o fundo eu usei o mesmo. Vocês podem perceber aí. A impressão fica desse jeito aqui, ó. E o que eu faço? Eu não refilo, não corto nada nesse momento. Eu boto para cortar, vou colocar aqui na Scan Cut para cortar. E depois que eu faço o corte, que seria o meio corte, né, para ficar aquele adesivo destacável, é que eu refilo tudinho. Eu vou deixar aí nos cards como eu chego para estar fazendo o adesivo destacável, né, o meio corte na Scan Cut. Tem o passo a passo aí certinho de como você acha a agulha, como você acha a força, tudo certinho. Eu vou deixar aí no card. O que eu vou estar fazendo? Eu já laminei, vocês não vão conseguir ver direito, porque a laminação é brilho. Então, como papel adesivo, é tudo brilho, né? Mas eu já laminei. Eu gosto de laminar os adesivos, porque adesivo eu acho uma coisa durável. Tem gente que guarda adesivo para usar depois. Eu mesmo sou uma pessoa que guarda adesivo, então é uma coisa durável e fica exposto. Então eu acho legal laminar para não ficar desbotando, né? Já pensou, você vende uma agenda e aí a pessoa no final do ano os adesivos já estão tudo cagados. Então eu acho legal você laminar. Mas aí vai de cada um. Se você tem o padrão ali da sua Scan Cut ou da Silhouette com a folha de adesivo sem laminar, você tem que fazer de novo todos os parâmetros ali com a laminação, porque é uma pressãozinha a mais que vai ter que fazer, né? Por conta da película do BOPP ou do Contact. Então eu vou estar colocando aqui na minha base a folha, eu coloco desse jeito aqui. Eu acho que eu já expliquei para vocês que eu gosto de colocar certinho aqui, porque caso eu vá fazer mais de uma vez, eu não preciso mexer lá de novo na máquina, né? Eu coloco na posição certinho uma vez só e depois é só ir mandando cortando, porque já vai estar na mesma posição sempre. Então é por isso que eu gosto de botar na posição certinha aqui, ó, para tá cortando. Eu coloco aqui bonitinho e mando lá minha Scan Cut puxar. Então eu coloco aqui minha base na Scan Cut, mando puxar lá. E eu vou usar o meu pendrive. O pendrive não tá nem aqui. Eu vou usar o pendrive para estar passando os dados para cá. Então eu vou colocar os dados no pendrive e já mostro aí para vocês como é que a gente faz o corte aqui com aquele material que a gente fez no computador. Já pluguei meu pendrive aqui na Scan Cut. Eu venho aqui em padrão, dados salvos. Vou vir aqui nessa opção aqui que é o do pendrive. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem lá. E vou até onde está o corte do adesivo que a gente fez lá no computador. Foi esse aqui, ó. E aí eu dou um ok, ó. Depois que eu dou um ok, eu mando a minha Scan Cut escanear a minha folha de adesivo. Já escaneou. Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira opção. Vou vir nessa opção aqui, ó, para deixar tudo agrupadinho. Vou aumentar. Aumenta bem. E vou posicionar só no primeiro aqui, ó.
que vai estar tudo agrupado já. Posicionei lá no primeiro, vou dar um ok, dou ok de novo, ok novamente, ok de novo. E aí, se tiver tudo certinho, ó, nas configurações, a minha configuração que eu estou usando para meio corte é essa aqui, mas se a sua agulha tiver nova ou mais velha, a configuração com certeza vai mudar. E aí eu dou um ok e clico aqui, ó, recortar. E eu dou um play. E aí agora é só esperar ela fazer aí o corte dos meus adesivos. Então ela vai fazer o corte e eu já volto aí mostrando para vocês já recortadinho. Já terminou aqui, ó, o meu corte. Vou dar um ok aqui, dar uma expulsada na base. E aí, uma dica que eu dou, quando vocês forem tirar o material de vocês, ó, vocês fazem assim, ó, para tá tirando. Ele sai mais fácil da base. Claro que você não vai dobrar a base para ela entortar, não. É só uma leve inclinaçãozinha. Vou desligar aqui minha escancante. A base para cá. Ó, e já fez aqui, ó, o meio corte que a gente queria. Não vou puxar tudo, logicamente, para não estragar a cartelinha. Então, nessa hora, depois que a gente já fez o corte, deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Depois que a gente já fez o corte, é que eu vou refilar. Eu vou pegar a minha refiladora para estar refilando, mas vocês podem estar refilando aí direto no estilete, na tesoura, tanto faz. Então, para refilar, eu refilo primeiro as partes branquinhas, tá? Aqui das laterais. Tiro toda essa parte branquinha. Que por coincidência é a parte que manchou. É só a parte branquinha, não tem... Essa mancha preta não tá na cartela em si, né? Só tá na parte branca mesmo. Então, ó, depois que refilar, ó, saiu tudinho. Ó, refiladinho. E agora a gente refila aqui no meio. Eu vou colocar aqui no A5 um pouquinho pro lado, porque a gente tirou alguns milímetros aí, né? Então é mais de olho do que no A5 mesmo. Eu coloco aqui, posiciono. E eu tenho duas cartelinhas, ó. Tá? Elas ficam praticamente igual, deve ter uma diferença aí na altura, né? Porque a gente, quando joga pro outro lado, acaba tendo uma diferença pequena, mas nada tão gritante. Até porque os desenhos vão ser o mesmo, então não tem problema nenhum. Então é assim que eu faço as minhas cartelinhas. Elas ficam bem simplesinhas, mas eu acho que o que importa mesmo são os stickers, né? Então fica desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês usem aí a cartelinha que eu vou deixar disponível. Que tenha dado para entender, que tenha ficado fácil. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, me ajuda muito, tá bom? Até a próxima!